Lula admite que pode trocar ministros e diz que reforma é importante para agilizar os trabalhos no Congresso. Produção industrial no Brasil recua 0,6% em julho. E você vai ver também. Polícia Federal cumpre 53 mandados em 7 estados em nova fase da Operação Lesa Pátria. Ciclone extratropical deixa mortos e provoca destruição no Rio Grande do Sul. Rússia não confirma reunião com Kim Jong-un para negociar armas de guerra. A afirmação foi feita pela Casa Branca. E ainda, ONU faz alerta. Mundo está perdendo a guerra contra espécies invasoras, aquelas que destroem plantações e espalham doenças. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 13 horas e 4 minutos pelo horário de Brasília. Ótima tarde, Dani, sempre um prazer dividir essa bancada com você. Ótima tarde para você também, Kleber. O prazer é todo meu e uma ótima tarde a você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta terça-feira. Olha só, o presidente Lula admitiu hoje que pode fazer a reforma ministerial. De acordo com o governo, as mudanças devem garantir mais tranquilidade ao Congresso. O presidente Lula afirmou que pode trocar ministros do governo para abrir espaço para obter apoio de outros partidos que querem ingressar na esplanada dos ministérios. A declaração foi dada durante a live nas redes sociais. Lula comparou o governo a um jogo de futebol, que tem que ir mudando os jogadores para garantir melhor resultado. Segundo ele, a reforma ministerial pode ajudar o governo a construir uma maioria mais confortável no Congresso Nacional. É sempre muito difícil você chamar alguém para dizer, olha, eu vou precisar do ministério porque eu fiz um acordo com um partido político, eu preciso atender. Mas essa é a política. Ou seja, o governo tem propostas importantes para passar no Congresso Nacional. Os deputados não são obrigados a votar no governo porque o governo mandou. Então, nós precisamos construir uma maioria para dar tranquilidade ao governo nas mudanças que nós precisamos fazer, para aprovar determinadas coisas e para não permitir que coisas que sejam indigestas não sejam aprovadas. A Câmara dos Deputados aprovou a urgência para o projeto de lei que fixa limite para os juros do cartão de crédito. A proposta também analisa regras do programa Desenrola Brasil. Com a aprovação de urgência, a proposta que limita os juros do rotativo no cartão de crédito pode ser votada em plenário sem passar pela análise das comissões. Mas há incertezas em relação ao quórum da Casa nesta semana, por conta do feriado de 7 de setembro. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, cobrou a presença dos parlamentares em Brasília, ameaçando cortar o ponto de quem faltar à sessão. O objetivo é otimizar os trabalhos da Casa e permitir a deliberação de pautas de alta relevância para o país antes do feriado. Além dos juros, foi incluída ao projeto de lei a medida provisória que cria o Desenrola, o programa do governo federal de renegociação de dívidas. Caso não haja parlamentares suficientes, pode ser que a votação fique para a próxima semana. O relator do projeto, o deputado Alencar Santana, propõe que o Conselho Monetário Nacional defina em até 90 dias o teto de juros e encargos cobrados no parcelamento da fatura nas modalidades rotativo e parcelado. Se o limite não for definido dentro do prazo, contado a partir da publicação da nova lei, a cobrança de juros e encargos não pode superar o valor original da dívida. Segundo o parecer preliminar, o limite para os juros do rotativo também valerá para as instituições financeiras que não aderirem à autorregulação. O relator também incluiu no projeto o texto da medida provisória que cria o programa Desenrola Brasil, a fim de incentivar a renegociação de dívidas, ofertando garantias para aquelas de pequeno valor, de até R$ 5.000. Uma novidade em relação ao projeto original é a portabilidade da dívida do cartão de crédito e de outros débitos relacionados a ele, mesmo os já parcelados pelo próprio cartão. Assim, o consumidor poderá buscar ofertas de juros menores para equacionar sua dívida. Um estudo realizado por uma fintech de segurança financeira mostrou que 42% dos usuários do Pix
já sofreram alguma tentativa de golpe. E outros 9% foram lesados pelos criminosos. E todas as faixas etárias e classes sociais têm sido alvo dos golpistas, não é, Kleber? Isso aí, Dani, preocupante, né? Inclusive, outro dado muito importante é que foram registradas 1.700.000 solicitações de devolução do dinheiro do Pix. Mas de cada 10 pedidos, apenas 3 foram atendidos pelos bancos. E para falar mais sobre esse assunto tão importante hoje, esse é o tema da nossa entrevista de hoje. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com Lohan Guedes Vaz, que é diretor de operações da Gênesis. Boa tarde, Lohan. Seja muito bem-vindo. Olá, boa tarde. Obrigado pelo convite. Tudo bom? Vamos falar sobre esse assunto. Olha só, a primeira pergunta que eu faço é se o sistema Pix é totalmente seguro. E qual é a brecha que os criminosos aproveitam para aplicar esses golpes? Então, o Pix hoje ele é seguro, é uma rede autenticada, a gente tem inúmeras formas do banco confiar e saber quem está fazendo a transação, só que os criminosos eles aproveitam geralmente de ferramentas de persuasão, eles tentam convencer a pessoa, o titular, a executar o Pix. Então, acaba sendo uma ação do próprio titular da conta, mas o Pix em si ele é muito seguro. E, Lohan, a gente viu, eu comentei anteriormente, que de cada 10 pedidos para a devolução de dinheiro, 7 são recusados pelos bancos. Você consegue dizer para a gente por que é tão difícil comprovar o golpe e conseguir o ressarcimento? Justamente por esse motivo. Como acaba que a gente sofre a tentativa e nós mesmos somos os que vão efetuar a transação, a gente faz o Pix com a nossa biometria, com reconhecimento facial, o banco geralmente ele se apega nesse fato para tentar provar, né? Tentar mostrar que quem fez foi o usuário. Então a gente precisa de algumas camadas a mais de segurança, né? A gente precisa melhorar um pouco essa questão de saber quem está fazendo, como foi feito, para onde foi feito, e aí sim a gente vai melhorar um pouquinho essa questão de devolução do dinheiro do Pix. E, Lohan, o Pix já é um sucesso tão grande que o Banco Central já estuda novas funcionalidades, como o Pix para pagamentos de pedágio, estacionamentos e outras contas. Além disso, também será possível fazer, olha só, até o Pix sem internet. Junto com essas vantagens, os golpes também podem aumentar? Então, acredito que com o avanço de tecnologia a gente melhora a nossa segurança. Hoje, como, por exemplo, nesse sistema de pedágio, nós já utilizamos no nosso carro, né, uma tag que ela utiliza o RFID. A gente vai poder fazer isso com o Pix também. E a gente vai poder botar tudo isso numa camada de blockchain onde vai ter todos os dados criptografados. Com isso, a gente pode melhorar a segurança, a gente pode ter já salvo alguns contatos, alguns locais, por exemplo, pedágio, a gente já pode selecionar que pode autorizar um pagamento, a gente pode autorizar o pagamento ao shopping, e se algum lugar ele passar, vamos supor, no RFID de um criminoso, aí a gente vai conseguir perceber que não é o local que foi salvo e a gente não efetua aquele pagamento. E o banco pode perceber uma fraude e botar uma tag de fraude naquele local e a gente consegue derrubar esses criminosos. E, Lohan, você consegue deixar para a gente alguma dica para nós, usuários do Pix, para essa nova fase aí, com as novas funcionalidades? Claro. Mas eu acredito o seguinte, primeiro é você sempre ter biometria, reconhecimento facial, tudo bem salvo com você no seu celular e você não passe, você não compartilhe sua senha, você tem que executar. Não clique em links que podem ter algum vírus, pode ser links maliciosos que te levam para outro link. Não faça um Pix fora do ambiente do seu banco. Não entre em nenhum site para fazer um Pix, não existe isso. Sempre no seu banco, sempre no seu aplicativo, com o seu reconhecimento facial. Acredito que isso é o primordial e com certeza vai baixar quase 80% desses golpes que a gente tem visto no último ano. Tá certo, nós acabamos de conversar com Lohan Guedes Vaz, que é diretor de operações da Gênesis. Muito obrigada, Lohan, pela sua participação. Obrigado. Legal. E olha só, a produção industrial no Brasil teve uma leve queda em julho. Segundo o IBGE, em 12 meses, a atividade registrou estabilidade. A produção industrial brasileira teve queda de 0,6% em julho na comparação com o mês anterior. A baixa na atividade interrompeu 2 meses seguidos de taxas positivas, junho e maio. Dados do IBGE demonstram que, na comparação com o mesmo mês do ano anterior,
a produção caiu 1,1%. Com esses resultados, a indústria brasileira acumula queda de 0,4% no ano e, na somatória de 12 meses, a variação é nula. O índice mensal veio abaixo das expectativas dos analistas. O consenso Refinitiv, que reúne as principais projeções do mercado, estimava queda de 0,3% em julho. Na comparação anual, a projeção era de um recuo de 0,5%. De acordo com os dados do IBGE, 3 das 4 grandes categorias econômicas e 15 dos 25 segmentos pesquisados tiveram queda na produção em julho. Entre as atividades, os maiores recuos foram de veículos, automotores, reboques e carrocerias, indústrias extrativas, equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos, e máquinas e equipamentos. Em nova fase da Operação Lesa Pátria, a Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão contra suspeitos de financiar os atos do dia 8 de janeiro. As ações acontecem em 7 estados. A Polícia Federal deflagrou a 16ª fase da Operação Lesa Pátria. A operação, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, pretende identificar pequenos e grandes financiadores que pagaram o transporte dos radicais para os atos do dia 8 de janeiro. O custeio que permitiu a chegada em massa em Brasília dos integrantes de um dos maiores atos contra a democracia na história recente do país. Segundo a PF, os danos ao patrimônio público podem chegar na casa dos 40 milhões de reais. Além de fazer buscas nos endereços dos financiadores, a Polícia Federal também apreendeu passaportes, bens e armas. São cumpridos 53 mandados de busca e apreensão em 7 estados brasileiros: São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Santa Catarina, Minas Gerais e Ceará. Os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição ou deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido. E veja a seguir, Rússia não confirma a reunião com Kim Jong-un para negociar armas de guerra. A afirmação foi feita pela Casa Branca. E ainda, ONU faz alerta. Mundo está perdendo a guerra contra espécies invasoras. Os detalhes a gente conta depois do intervalo. Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo agora 1h18 pelo horário de Brasília. E a gente volta então com mais notícias dessa terça-feira para você. E aliás, uma notícia não muito boa, isso porque o litro do diesel deve ficar 10 centavos mais caro nas distribuidoras a partir de hoje. O motivo do aumento é a volta da cobrança dos impostos federais. O aumento para as distribuidoras deve ter reflexo imediato nas bombas. A estimativa é da Abicom, a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, e da FECombustíveis, a Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes. A alíquota de PIS/COFINS, que estava zerada, passa a ser cobrada no valor de 11 centavos por litro. Em outubro, o governo promoverá um novo aumento e a parcela passará para 14 centavos. Também será retomada a cobrança sobre o biodiesel, que representa 12% da mistura vendida nos postos. A volta integral da cobrança do PIS/COFINS sobre o diesel e o biodiesel será em janeiro de 2024. A isenção dos impostos federais sobre os combustíveis foi aprovada em 2022, ainda durante o governo de Jair Bolsonaro, após o impacto da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Em fevereiro deste ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu estender até março a desoneração para a gasolina e o etanol e até o fim de dezembro para o diesel. No entanto, para compensar a perda de arrecadação com o aumento no valor do programa de incentivos do carro 0 quilômetro, que ocorreu em junho, o governo federal reverteu parcialmente a desoneração sobre o diesel, que vigoraria até o fim do ano.
O relatório final da CPI das Americanas, entregue nesta segunda-feira, não aponta culpados pela fraude bilionária na rede de lojas. O deputado Carlos Chiodini, relator da CPI das Americanas na Câmara, foi o responsável pelo documento. O relatório diz que houve fraude contábil na empresa e reconhece que ex-diretores e ex-executivos da Americanas podem ter participado, mas não aponta nenhum responsável. Depois de quase 4 meses de trabalhos e diversos depoimentos de diretores e executivos da empresa, a CPI não conseguiu responder quem foram os responsáveis pela fraude, que provocou um rombo de 20 bilhões de reais no balanço da companhia. Os principais acionistas e o ex-presidente da empresa não foram ouvidos pela comissão. A CPI foi instaurada em 17 de maio deste ano, para apurar as inconsistências contábeis de 20 bilhões de reais reveladas pelas Americanas em janeiro deste ano. O prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão se encerra no próximo dia 14 de setembro. A companhia está atualmente em recuperação judicial com dívidas declaradas de 40 bilhões de reais e quase 7 bilhões em títulos. E a passagem do ciclone extratropical deixou pelo menos 5 pessoas mortas no Rio Grande do Sul e uma em Santa Catarina. Mais de 60 cidades tiveram prejuízos e 18.500 habitantes foram afetados. Na região sul do país, a passagem do ciclone deixou um rastro de destruição. Pelo menos 55 cidades do estado gaúcho registraram algum tipo de estrago devido às chuvas e fortes rajadas de ventos. 5 mortes aconteceram em 4 cidades gaúchas: Mato Castelhano, Passo Fundo, Ibirairas e Estrela. E em Santa Catarina, um homem morreu após o carro em que ele estava ser atingido por uma árvore durante uma tempestade com ventos de até 110 km por hora. Outras 3 pessoas ficaram feridas em Balneário Camboriú e Itajaí, no litoral norte. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou que cerca de 420 pessoas ficaram desabrigadas e mais de 1.300 estão desalojadas. Mais de 300 casas ficaram destelhadas. A água subiu muito rápido em algumas localidades e as pessoas nem tiveram como retirar seus pertences. As cidades que mais tiveram chuva acumulada foram Passo Fundo, que registrou 310 milímetros de chuva, Serafina Correia, Vacaria e Cruz Alta. A recomendação é para que as pessoas evitem as áreas de inundação e busquem locais mais altos, além de desligar a energia elétrica se ficar em casa. Nos destaques internacionais, os Estados Unidos afirmaram que os líderes da Rússia e da Coreia do Norte, Vladimir Putin e Kim Jong-un, estariam planejando uma reunião. O motivo seria um acordo para que os norte-coreanos fornecessem armas para serem usadas pelos russos na guerra da Ucrânia. O Kremlin não confirma esse encontro. Na semana passada, o governo americano disse que a Rússia já mantinha conversas secretas com a Coreia do Norte para adquirir munições e suprimentos para a campanha militar de Moscou na Ucrânia. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, disse que, apesar de suas negativas, a Coreia do Norte forneceu no ano passado foguetes de infantaria e mísseis para a Rússia que foram utilizados pelo grupo paramilitar Wagner. As viagens do líder norte-coreano ao exterior são raras. Além das visitas a Singapura e ao Vietnã em 2018 e 2019, para reuniões com o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Kim Jong-un fez 4 visitas à China. Também se reuniu com Putin em Vladivostok em 2019. E o início da transição de poder começou na Guatemala com um encontro entre o presidente atual e o eleito. A reunião aconteceu em clima de tensão e contou com a presença do secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, Luiz Almagro. O encontro ocorre em meio a tensões pelas recentes decisões da promotoria contra o Semilla, partido do presidente eleito, que denuncia uma perseguição. Mencionamos que esperamos que esta claridade nesse posicionamento sirva efetivamente. Nós mencionamos que esperamos que esta clareza neste posicionamento sirva efetivamente para orientar e fazer com que desapareça esse ataque ilegal, essa tentativa de subverter a ordem constitucional e burlar a vontade popular que está em curso. Constitucional e burlar a vontade popular
que está en marcha, como lo hemos dicho. Também participou do encontro o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, Luiz Almagro, cuja missão eleitoral criticou a perseguição contra o Semilla. El pueblo habló, como se lo dije a usted, el pueblo decidió. O povo falou, como eu disse, o povo decidiu, e então é quem o povo elegeu. Reitero com contundência como me pediram. Arévalo vai ser o próximo presidente por parte do Partido Semilla, que ganhou as eleições. Próximo presidente por parte del Partido Semilla, que ganhou as eleições. O promotor Rafael Currutici tentou cancelar a pessoa jurídica do Semilla e, na semana passada, o partido foi suspenso. No último domingo, o Tribunal Superior Eleitoral cancelou a inabilitação ao Semilla até 31 de outubro, quando termina formalmente o atual processo eleitoral. A ONU alertou que espécies de insetos invasoras que destroem plantações, devastam florestas, espalham doenças e alteram ecossistemas têm se espalhado cada vez mais rápido pelo mundo. Verdade. E olha só, o mais preocupante é que a humanidade não tem conseguido deter essas espécies. Vamos conferir, Dani? Vamos. As espécies invasoras destroem cultivos, devastam bosques, propagam doenças, alteram o ecossistema e a humanidade não tem conseguido detê-las. Relatamos que 60% das extinções globais de espécies foram causadas única ou conjuntamente com outros fatores por espécies exóticas invasoras. Existem 37 mil espécies exóticas no mundo, das quais pouco menos de 10% podem ser consideradas invasivas e prejudiciais por causa dos efeitos negativos ou mesmo irreversíveis que elas têm nos ecossistemas e na qualidade de vida na Terra. As espécies invasoras geralmente não têm predadores naturais na área para a qual foram realocadas, e é por isso que elas tendem a dominar muito rapidamente e, de fato, destruir as populações locais. Destroy local populations. De acordo com os cientistas, por acidente ou de propósito, quando espécies não nativas aparecem do outro lado do mundo, a responsabilidade é sempre dos humanos. O relatório afirma que o desenvolvimento econômico, o crescimento populacional e as mudanças climáticas aumentarão a frequência e o escopo das invasões biológicas e os impactos de espécies exóticas invasoras. Apenas 17% dos países têm leis ou regulamentos em vigor para lidar com os invasores. A situação está custando mais de 400 bilhões de dólares por ano em danos e perda de receita, o equivalente ao PIB da Dinamarca ou da Tailândia. Olha, e o que chama atenção, Dani, é que com toda a tecnologia, com todo o desenvolvimento, o homem está perdendo essa guerra, muitas vezes para insetos muito pequenos. Pois é, e como você mesmo disse, né, guerra, a gente vive uma guerra invisível, né, e muita gente nem percebe. Verdade. Essa edição fica por aqui, muito obrigada pela sua companhia. E não se esqueça que daqui a pouco, às 13h50, eu volto com mais notícias para você. Até mais. Até mais.